Eu criei esse canal aqui no YouTube, principalmente para compartilhar muito as minhas ideias, minhas opiniões, meu ponto de vista. Mas no decorrer dessa jornada, eu fui percebendo que a minha dicção foi melhorando, a minha forma de comunicar, não apenas nas câmeras, mas também no dia a dia melhorou. Até nos meus atendimentos, porque eu sou psicanalista, radiestesista. Então, o YouTube, no geral, tem me ajudado muito nessa parte de comunicação. E esse vídeo é para você que está pensando em criar um canal, mas ainda se sente inseguro, ainda tem medo, ainda pensa muito no que os outros vão falar, tem aquela insegurança. E a mensagem que eu quero passar hoje para vocês aqui é: saiam da zona de conforto. Vão em busca do que vocês desejam, não fiquem pensando no que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, porque é só saindo da nossa zona de conforto que a gente consegue descobrir novos talentos, que a gente consegue ser realmente quem somos, a nossa real autenticidade. E eu vejo que hoje o YouTube ele está muito focado nos canais pequenos e nos canais que estão buscando ser mais verdadeiros, as pessoas mais autênticas, mais reais, não aquela questão de muita produção, não os canais que tem muito ali perfeccionismo, é mais para você se abrir e conversar realmente como se fosse com um amigo. E mesmo que meu canal ainda é pequeno, não tem muitos views, ainda tem poucos seguidores, eu tô percebendo que eu estou melhorando muito como pessoa, nessa parte de comunicação, eu tô agindo muito mais em função das coisas que eu desejo, falando muito mais a minha verdade, sem medo do julgamento, sem medo do que os outros vão pensar, porque às vezes a gente fica muito nessa insegurança de ser realmente quem somos. A gente tem muito medo de se expressar, da nossa real autenticidade. E quando a gente começa a se camuflar, né, viver uma vida às vezes que não é nossa, é por causa dessa questão de medo de rejeição. É o medo de não caber, é o medo de não encaixar ali naquela sociedade. E eu fui percebendo no decorrer do canal que eu fui sendo mais eu mesma, sendo mais autêntica. E é engraçado que as pessoas certas também vão vir. As pessoas que também estão buscando a mesma verdade que você passa, a informação que você passa, também vai chegar. Então, se você está pensando aí em criar um canal, tem aquela insegurança, aquele medo, deixe esse medo de lado, porque eu, como psicanalista, sei que o medo é apenas uma forma de expressão que você está saindo da sua zona de conforto. Mas às vezes é no medo que você vai descobrir coisas que você antes não sabia de si mesmo. Talentos que você possa ter, que você às vezes está ali guardando as 7 chaves, porque você ainda pensa muito no que os outros dizem, no que os outros vão pensar. Só que uma das dicas que eu daria para você, se você quer criar um canal hoje, você vai criar esse canal do zero e não vai falar para ninguém. Porque as pessoas externas, por exemplo, às vezes você cria um canal e você fica inseguro de se expressar, de ser você realmente, porque as pessoas com quem você comunicou sobre esse canal, elas não defendem a mesma ideia, às vezes elas pensam diferente. E aí você vai começar a se moldar para agradar essas pessoas. Então é importante que você deixe que o algoritmo entregue para as pessoas certas. Porque às vezes a gente fica muito, eu quero números, eu quero seguidores, eu quero mais pessoas para às vezes ter ali curtidas, compartilhamentos. Só que você tem que entender que redes sociais, quando a gente cria para trabalho ou até mesmo para nossa própria expressão, não é necessariamente para as pessoas que a gente conhece, é para as pessoas desconhecidas que compartilham da mesma ideia que a gente. Eu já cometi esse erro, uma vez eu criei o canal bem antes, que eu também não tinha uma comunicação muito boa, às vezes eu não sabia nem o que eu estava fazendo, mas eu criei e comuniquei essas pessoas. E eu sempre tinha essa insegurança quando eu ia gravar, com medo de falar algumas coisas que as pessoas iam me julgar. Então eu não conseguia me expressar totalmente. E eu vejo aqui que o YouTube é uma forma de expressão, para você realmente conversar o que você pensa. Deixe de lado a vergonha, deixe de lado essa insegurança, pense que você está fazendo como se fosse um diário para você depois rever o seu progresso, para você compartilhar das ideias que você acredita. E é claro que sempre vai ter as pessoas que não acreditam da mesma ideia que você, e é importante você ter essa consciência que pessoas vão pensar coisas diferentes. E você tem que ter esse entendimento de saber lidar com as críticas também. Porque nem sempre a forma que você enxerga o mundo, a forma que você enxerga as coisas, vai ser a mesma forma que os outros vão enxergar. Cada pessoa enxerga o mundo de uma forma diferente, através das suas próprias vivências, experiências de vida. Então a sua opinião não necessariamente vai ser a mesma opinião da outra pessoa. Mas é importante deixar bem claro isso, porque às vezes a gente quer criar conteúdo e a primeira crítica que a gente recebe, a gente já leva pro lado pessoal. E quanto mais eu trabalho o meu interno, por isso a importância de buscar autoconhecimento, se conhecer, entender que toda crítica que o outro fala diz mais sobre ele do que sobre você, você vai trabalhando essas questões, e aí a gente não vai levando ali tudo que os outros dizem pro lado pessoal, a gente vai ter mais essa consciência. E essa questão do medo, quando a gente vai fazer algo novo, sempre gera essa insegurança, porque é natural que o nosso
corpo reage de uma forma de proteção quando há algo novo a se fazer. O nosso cérebro está sempre acostumado a fazer sempre as mesmas coisas e ele não gosta de gastar energia. Quando a gente vai fazer algo diferente, ele vai meio que bloquear para que você procrastine e não faça aquilo. É uma forma dele mostrar para você que ele não quer ficar gastando tanta energia com coisas novas. Mas é só criando coisas novas que o seu cérebro começa a se expandir cada vez mais. Quando ele está se expandindo, ele está vendo outras oportunidades, outras formas de pensar. É assim que você não fica estagnado no mesmo, você fica sempre fazendo as mesmas coisas. Você vai criando redes neurais. E quanto mais você é criativo, quanto mais você expande, quanto mais você aprende, menos envelhecido fica a sua mente. Geralmente as pessoas mais velhas que têm Alzheimer é porque elas não utilizam da mente, elas não estão aprendendo coisas novas, saindo da zona de conforto, tentando algo diferente. E isso impulsiona também a nossa criatividade, impulsiona também a nossa própria motivação para fazer algo novo, se libertar do velho, do antigo e expandir mais a mente. É isso, pessoal. Esse vídeo foi um vídeo mais curto mesmo, para impulsionar, fazer com que vocês que estão ali desejando criar esse canal, expor as suas ideias, suas opiniões, para que você realmente faça. Esse é um momento na internet que é muito expressivo. A maioria das pessoas estão criando canais para se expressar, para ser quem são, para não ter medo do julgamento. E esse é o tipo de conteúdo que está muito mais em alta do que os conteúdos superficiais. Se você tem um conhecimento muito bom em algo, seja em autoconhecimento, seja pintura, IA, qualquer conteúdo hoje em dia, as pessoas gostam de buscar conhecimentos, as pessoas gostam de saber da sua história. Principalmente se você tem um repertório muito bom, uma história muito legal para contar, vivências, experiências de vida. E na minha própria jornada, o momento que eu mais saí da minha zona de conforto foi no meu intercâmbio lá em 2023. Eu já contei algumas vezes aqui no canal, que foi o momento de mais ápice e novidade no meu cérebro, que eu acho que ele deve ter dado um boom, assim, de nossa, realmente estou vivendo uma vida totalmente diferente do que eu já vivi. Então, às vezes, esses medos que a gente tem impedem a gente de fazer coisas tão extraordinárias, impede a gente de também ajudar outras pessoas que estão precisando ouvir a mensagem que você tem para passar, impede também de contribuir na vida de outras pessoas. Então, é importante que a gente comece a observar, sim, temos qualidades, temos muitas coisas boas para passar para as outras pessoas e que a nossa própria história pode servir de inspiração para os outros. Então é isso, não deixe de criar seu canal, compartilhe a sua história, compartilhe a sua vida e comenta aqui se você decidiu que você vai criar seu canal hoje para começar a expressar mais as suas ideias, suas opiniões. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um beijo e até o próximo. E nunca se esqueça de ser o protagonista da sua própria história.